Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino, professora do componente curricular de língua portuguesa, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos nessa área. Na aula passada, falamos um pouquinho sobre o planejamento, a escrita e a publicação de textos. Hoje vamos falar sobre o humor, a ironia, a crítica em charges e memes. Já gostaram, né? Eu também. Então, vamos aqui observar a aula e aprender um pouquinho mais sobre isso. O texto que vocês estão vendo na tela de vocês é uma charge ou um meme? Já conseguimos diferenciar? Com certeza vocês já estão aí levantando as mãozinhas e dizendo é charge, é meme. Interessante. Agora, claro, antes de classificar, é preciso entender por que você escolheu que aquela imagem, aquele texto, é uma charge ou um meme. Vamos já voltar nele e verificar se você fez a classificação adequada. E esse outro texto? Conhecem o Bob Esponja? E aí, temos uma charge ou temos um meme? O primeiro texto diz: mais saúde em sua placa. A árvore também levanta uma placa e diz: salve, e aí a imagem do planeta. Charge ou meme? Já sabem? E o Bob Esponja diz: para que preservar meio ambiente, se precisamos dele inteiro? Charge ou meme? Vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois gêneros e depois voltaremos para ver se vocês acertaram a classificação. A charge. A charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à coletividade o posicionamento editorial do veículo. É muito comum encontrarmos charges em jornais, revistas, encontramos também em outros meios, é claro, mas inicialmente ela tem essa relação com as esferas jornalísticas. Então, parte-se de um assunto, ela tem como início esse assunto jornalístico, e aí ela é produzida num sentido mais crítico, até porque a essência da charge é ser uma carga crítica intensa. Então, nós temos ali, é uma crítica carregada de ironia e que reflete situações do cotidiano. Essas situações podem ser da vida política, social, econômica. Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, que é o profissional que trabalha com esse tipo de produção, e ele desenha, né, as charges, ele produz toda essa ideia, ele precisa estar inteiramente familiarizado com os assuntos jornalísticos para prosseguir, para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Olha quanta responsabilidade. Retomando um pouquinho a aula passada, esse chargista ele vai considerar a ética, a responsabilidade, a verdade e vai reunir elementos para poder produzir esse novo gênero. E ele vai fazer isso com uma única tela. Então ele realmente tem que ser muito efetivo, muito bom, para conseguir em uma única tela promover a crítica, promover a ironia, o humor em relação a um assunto real do nosso cotidiano. Vocês já viram ali a tela? Acertaram? Parabéns! O nosso primeiro texto, que falava sobre aí a questão da poluição, ele realmente é um texto do gênero charge, fala de um assunto cotidiano, temos a crítica aí e já já nós vamos analisá-lo um pouco mais. As características da charge. Se é um gênero textual, tem características. Então vamos aqui relembrar algumas. Primeiro, retrata a atualidade. O gênero charge, ele é considerado um gênero efêmero. A palavra efêmero quer dizer que ele é passageiro. Então, quando um assunto sai nas redes sociais, quando um assunto é publicado no jornal, rapidamente os chargistas começam a trabalhar, porque eles precisam aproveitar aquele assunto para produzir o seu material. No dia seguinte serão novas notícias, novos assuntos, novas charges. Por isso é considerado um gênero efêmero, bem passageiro. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância para o nosso país ou para o mundo até. Origina-se nessa notícia jornalista, o chargista ele lê, ele tem o conhecimento, ele se aprofunda para poder fazer a produção dele, tá? Reflete nesse gênero o posicionamento do editorial, né? Não seria o posicionamento do chargista, mas o posicionamento daquela revista, daquele jornal, o posicionamento a ser defendido, que foi defendido na coletividade por aquela equipe. Então, o chargista ele representa a equipe na qual ele trabalha. A charge também pode ser chamada de texto visual.
em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que faz a crítica. Como ele se alimenta dessa novidade, eu já comentei com vocês, ela é tida como uma narrativa aí efêmera, né? Passageira. Voltamos aqui à nossa charge. Então vamos analisá-la aí com os detalhes, né? Qual o tema da nossa charge? O tema é poluição. É um tema do cotidiano, um tema bastante importante. Qual a mensagem que ela nos deixa? O nosso personagem, ele levanta uma plaquinha pedindo mais saúde. Então, ele sabe os direitos que ele tem. Ele tem direito à saúde. E os deveres, será que ele sabe? Porque ali, representando, né, o meio social que ele está inserido, nós encontramos um elemento que está personificado, certo? Ainda você vai lembrar da prosopopeia, né? Da personificação, aquela figura de linguagem onde os seres inanimados, eles tomam as características humanas. Então, ali nós temos uma personificação, a placa está levantada também e diz, salve o planeta. Então, a charge passa essa mensagem, eu sei os meus direitos e as minhas responsabilidades, os meus deveres. Ali naquele ambiente, nós observamos muita sujeira, lixo aí que foi descartado. Então, quais são os nossos deveres em relação à cena que vocês estão vendo aí? É uma cena que acontece no nosso cotidiano. Precisamos sempre observar que o meio coletivo, ele deve aí ter mais responsabilidades ainda. Devemos nós, seres humanos, cidadãos, ter mais responsabilidade ainda nesses meios coletivos. Claro que você aí na sua casa, né, também deve ter bastante cuidado com o local que você vai fazer o depósito dos seus resíduos sólidos. Então, os resíduos sólidos que a gente chama de lixo, né? Então, na minha casa, na minha residência, eu também preciso ter esse cuidado. Onde que eu faço esse depósito? Onde eu faço o descarte? Na minha escola. Na minha escola também, eu preciso ter essa responsabilidade. Onde eu descarto esse lixo? Né? Como que esse lixo vai ser tratado? Então, são posicionamentos e atitudes que precisamos ter como cidadão na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho e na nossa comunidade, certo? São ações que devemos refletir aí. O tópico 4 diz, quais atitudes podem ser feitas para minimizar a poluição ambiental? Várias atitudes podem ser feitas e por agentes sociais diferentes, desde o governo até nós, né, cidadãos. Então, o governo completa aí as atividades dele, realiza as ações que cabem ao poder público e nós também precisamos realizar algumas ações para poder proteger esse meio ambiente, para poder também equilibrar aí a relação do ser humano com o meio ambiente, e a poluição é um grande empecilho em relação ao meio ambiente, certo? Então, ali, para a gente finalizar um pouco da leitura dessa charge, claro que ela permite muitas mais inferências ali, né? A gente pode inferir muito mais informações dela, mas para a gente finalizar, aquela charge, ela leva o leitor a refletir. Ela tem esse posicionamento crítico, ela tem ironia, ela usou o humor para fazer você pensar um pouco nas atitudes que a gente tem no dia a dia e quais atitudes nós devemos tomar adiante aquele problema. Para poder seguirmos, vamos entender um pouquinho o que são esses tópicos que eu citei hoje, o que de fato é a ironia, o que de fato é o humor, mas o que de fato é a crítica. Vamos pensar um pouquinho nessas definições. É muito difícil, para não dizer impossível, uma definição exata do que seria humor. Depende muito do contexto. O que é para uma pessoa humor, para outra é uma ofensa, ou então, o que é para um grupo social é técnica aceitável para fazer graça, para outra é prática inadmissível. Ademais, o humor é extremamente variável, não seguindo padrões universais, e pode depender de informações prévias para que ele seja compreendido. O que esse texto nos mostra? O texto nos mostra que o humor vai ser diferenciado, vai ser diferente para cada grupo social. Então, aquilo que é engraçado em uma determinada comunidade, em determinado país, pode não ser engraçado, pode não provocar o riso dentro de outro contexto, dentro de outro país, certo? As charges, elas estão relacionadas às notícias, então elas vão ter uma relação de coerência com o que está acontecendo. Dentro daquela coerência vai ser estabelecido um humor, mas já observamos, já aconteceram casos no mundo onde jornais publicaram charges e o grupo que foi usado ali como central para a charge, como central da crítica, não gostou nem um pouco do que viu e acabou produzindo ali uma cena de violência, né? Acabou produzindo uma ação ali bastante negativa em relação à produção da charge.
Então, a charge ela tem um contexto social, ela tem um lugar onde ela acontece, e ela vai ter um significado, ela vai mudar, né, de significados dependendo do lugar que ela vai ser publicada, tá bom? Então, nós devemos também sempre considerar isso. Aquilo que é engraçado aqui no Brasil, que pra gente é algo cômico e é um problema nosso, pode não ser um problema, né? Então, as charges, elas têm esse poder de ultrapassar as barreiras nacionais aí serem apresentadas ao mundo, mas podem perder a ideia do humor, dependendo aí de como ela vai ser interpretada. Wallais e Vilas, eles estabelecem a crítica, né? Eles dizem criticar e analisar, julgar obras, peças, filmes, trabalhos acadêmicos, apontar defeitos, dizer mal de, depreciar, elogiar. Esses são alguns significados para esses autores do que seria criticar. Criticar, apresentar esse nosso ponto de vista. E vocês perceberam que o criticar não é só negativo? É isso mesmo. As críticas podem assumir um posicionamento de elogio, certo? De você colocar pontos a serem melhorados, de você até fazer aí uma análise muito mais construtiva do que depreciativa. Além da crítica, que é conteúdo de hoje, a gente também tem a ironia. Só para a gente poder recapitular, tá, gente? O humor vai depender do grupo social, certo? Do lugar. A crítica vai ser essa análise, esse posicionamento que vocês puderam perceber e que vai poder fazer juízo de valor, ora negativo e ora construtivo positivo, tá? E para a gente fechar vem a ironia. Nós brasileiros conhecemos bem essa figura de linguagem. Ela está relacionada ao fato de a gente produzir um texto e esperar que o nosso leitor entenda de uma forma contrária. Essas produções podem ser orais ou escritas e acaba assumindo no nosso dia a dia a ideia aí de que a gente faz humor através da ironia, tá? Acaba assumindo essa ideia de humor. Então a gente percebe que elas estão aproximadas, né, ali de alguma forma. A ironia, segundo as definições, é o ato de invocar palavras ou situações que trazem um sentido contrário ao que carrega naturalmente. Com isso, procuramos trazer um pensamento contrário daquilo que queremos dizer ou fazer. Em geral, é usado em situações para resgatar o humor ou, de forma irônica, também fazem o contrário. Costumamos usar muito, como eu expliquei para vocês no dia a dia, dizer uma coisa pretendendo dizer outra, certo? Vocês perceberam as misturas? Então, as charges, elas misturam esses elementos, a crítica, o humor e a ironia. Um bom leitor precisa perceber todos esses elementos para poder compreender a charge por completo. E os memes? Vimos um pouquinho sobre charge, agora vamos falar um pouquinho sobre memes? Bom, eu creio que eu estou falando para um grupo de especialistas, até porque os memes viraram um meio de comunicação, de interação social. Então aqui nós temos um pouquinho dos memes para poder trabalhá-lo como gênero textual. Vocês já viram a imagem, então já sabem que acertaram. É isso mesmo, aquele textinho do Bob Esponja é um meme. E aqui tem mais um na tela para vocês, uma tabela periódica de memes. Com certeza vocês devem conhecer um ou outro. Sabe o que é interessante? Quem começou essa ideia dos memes há um tempo atrás foi um autor que publicou um livro e acabou falando sobre os memes. Mas quem popularizou, viralizou um meme de fato, tempos depois, foi um adolescente. Ele fez no Paint essas carinhas que vocês estão vendo aí nessa tabela periódica. E aí ele fez no Paint, publicou para os amigos. E aí ganhou essa ideia, né, de ironia e de humor. Os amigos compartilharam, gostaram, fizeram novas carinhas, começaram a usar com muito mais significado entre eles. E esse jovem patenteou, é claro, para poder ganhar os direitos autorais. E depois disso, ninguém conseguiu mais segurar os memes. Simplesmente eles acontecem de várias formas na nossa sociedade e com certeza você deve ter um meme aí favorito, né? Aquele que você usa dentro dos diálogos, dentro das conversas aí do dia a dia. Os memes. Em referência ao campo da informática, a expressão memes da internet ou de internet é utilizada para caracterizar uma ideia ou um conceito que se difunde através da web rapidamente. É comum os memes se transformarem nos chamados virais, os quais se beneficiam para divulgar e propagar uma marca ou um serviço. Esta é uma das aplicações dos memes, pois devido ao seu grande
devido ao seu quase instantâneo crescimento, virou alvo de estudos das indústrias interessadas em vender os seus produtos. Então vocês já devem ter percebido que tem aquele meme que a gente usa, que tem ironia, que tem humor e que ele é usado mais para comunicação. E tem os outros memes que eles representam marcas, que eles são usados com efeito de humor para fazer publicidade, né, desses produtos. Por isso virou alvo de estudos também. O período de vida de um meme na internet pode ser infinito ou pode ser efêmero, passageiro, tá? Bem como o seu conteúdo que está sujeito a evoluir ao longo do tempo, pois uma vez postado na web, a informação estará sujeita a comentários, críticas, efeitos negativos e outros tipos de intervenções e reações. A característica principal do meme é justamente a possibilidade de ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Então, olha só, podemos ser esses produtores de memes também, produzir os memes que nós achamos necessários para poder representar aquilo que a gente quer dizer, aquilo que a gente quer falar. O meme, ele representa um posicionamento. Então, quando você escolhe um meme, você se identifica com alguma daquelas características, ou você realmente achou bastante engraçado, ou ele tem uma boa relação com aquele assunto que está sendo colocado. Mas vocês viram ali no nosso texto que ele fala que a partir do momento que está postado na internet, as pessoas já podem comentar e criticar? Então, não são apenas os memes que permitem isso. Quando nós publicamos um texto, quando nós colocamos o nosso texto para exposição, e esse texto pode ser pinturas, podem ser os memes, as charges, as tiras, pode ser um texto dissertativo que você escreveu. A partir do momento que nós publicamos, nós colocamos o nosso texto para visualização das outras pessoas. Então, elas se sentem à vontade, sim, para comentar, para tecer elogios, para fazer as críticas daquilo que nós produzimos. Então, é algo que nós já devemos saber. Quando nós publicamos, o público se sente aí à vontade para julgar e completar, comentar aquilo que foi publicado. Voltamos, então, ao nosso meme de hoje, que tem como tema aí o meio ambiente, né? Como vocês puderam perceber. E claro que houve um trocadilho com a palavra meio, já que nós precisamos desse ambiente inteiro, né? Qual a crítica associada a essa produção? Quando ele diz que nós precisamos ali, né, desse meio ambiente inteiro. A crítica, gente, consiste no fato de nós, muitas vezes, não consigamos, né, perceber a relação entre o meio ambiente e o ser humano. Algumas vezes, como seres humanos, nós deixamos a desejar na ideia da preservação, do cuidado que nós devemos ter, né, em estabelecer essa relação de harmonia com o meio ambiente. O meio ambiente não é apenas algo para ser consumido, sem responsabilidade ou simplesmente estar ao nosso serviço. Precisamos ver o meio ambiente de modo sustentável. Precisamos observar que os recursos que temos hoje devem existir para as próximas gerações. Então, esse meme, essa abordagem, ela leva o leitor a refletir sobre a importância de a gente ter um meio ambiente completo, com todos os seus recursos. A intertextualidade ficou explícita? Sim, para quem conhece o Bob Esponja. Os memes, eles vão ter muito mais significado se você conhecer o texto primeiro. Se você conhece a base, qual foi a inspiração daquele meme, você vai entender muito melhor o significado geral que ele quer passar. A ironia está presente? Sim, é característica. Ele disse uma coisa, mas se esperava que o leitor entendesse outra. E foi o que aconteceu. Apesar dele falar que nós precisamos desse meio ambiente inteiro e fazer isso ali de forma irônica, o leitor consegue perceber que ele está falando sim que nós consumimos, que nós não respeitamos, e fica aí implícita a informação geral de que precisamos ter uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente. Vamos às nossas atividades? Hoje nós vimos um pouquinho sobre as charges e os memes, gêneros textuais que circulam dentro da nossa esfera comunicativa e ganharam maior impulsionamento através, né, das redes sociais, através dos avanços tecnológicos. A atividade de hoje, ela consiste em você selecionar um meme ou uma charge, em seguida analisar, considerando os tópicos que foram apresentados hoje. Então, você deve analisar o tema, né? Você deve analisar a ironia, a crítica, a informação que está sendo disponibilizada, passada a partir daquele meme. Aí você vai escolher e vai fazer uma análise, né, desse meme ou dessa charge.
Uma segunda atividade para vocês que estão em casa e gostam de desenhar é fazer a produção desse meme ou dessa charge. E o tema que eu deixo como sugestão é o tema do meio ambiente. Então, para quem gosta de desenhar, quem gosta aí dessa produção artística, constrói o teu meme, constrói a tua charge e aí mostra para os teus amigos, faz uma publicação que com certeza eles vão poder colaborar e conhecer um pouquinho do seu trabalho, né, dessa sua visão mais artística. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu espero ter acrescentado nos conhecimentos de vocês. Para você poder rever essa aula e poder aprender um pouquinho mais, você vai lá no site eduque.gov.br e vai encontrar esta e as outras aulas que estamos apresentando. Até a próxima aula!